Vocês já estão vendo aqui abaixo eu fazendo alguns testes com os marcadores. Aqui para esse Opala eu optei utilizar a cor azul. Vou fazer ele num azul ali, ficar bem bacana. E como eu tenho alguns marcadores azuis, aqui eu queria encontrar a tonalidade ideal. Então é bem importante você fazer esse teste, tá? Aqui repara que eu estou fazendo esse teste na folha de baixo, não estou fazendo na folha do desenho de fato, porque senão vou acabar manchando a folha, né? Mas aqui eu consegui encontrar a gradação de marcadores que eu quis utilizar. E aí sim, separo eles e vou começar a colorização com os nossos queridos marcadores. Nesse caso, estou usando os marcadores da Copic, tá? Que são excelentes marcadores, né? Uma qualidade muito boa. Vou deixar na descrição desse vídeo quais são os marcadores de todos os materiais que eu utilizei, né? Papel, caneta, marcador, o código certinho, para você depois procurar caso tenha interesse em adquirir esses materiais. Mas perceba que mesmo na fase da colorização dos marcadores, vai ter um momento ou outro que eu vou precisar voltar para a etapa do desenho, né? Do desenho com a caneta, para destacar uma ou outra linha, ou às vezes até fazer uma pequena correção. Aqui já no caso são pequenas correções, tá? Bem pontuais. Sobre a aplicação dos marcadores, eu gosto de começar com os tons mais claros, indo para os mais escuros. E eu já testei fazer diferente também, tá? Mas tem um porquê da gente fazer isso. Quando você começa com os tons mais claros, o tom mais escuro vai sobrepondo o tom mais claro. Então não tem problema de você dar uma pequena borrada numa parte que vai ser mais escura, porque vai vir depois o tom mais escuro e vai cobrir. Então, nesse caso, não tem problema nenhum. E aí você consegue, de certa forma, manter uma parte da gestualidade do desenho também, na parte da colorização. Não adianta nada você ter uma preocupação em ter um desenho mais gestual na fase do sketch, na fase do uso da caneta, mas chega na hora do marcador, você fica todo travado e sai um desenho todo sem gestualidade. Então aqui a gente quer aproveitar a gestualidade. Bom, esse marcador aqui, eu tive uma triste notícia, uma percepção de que ele começou a falhar na hora que eu estava desenhando, né? Quem nunca teve essa experiência aí, que atire a primeira pedra. Mas vocês vão ver que a gente encontrou uma maneira de contornar isso, tá? No caso dos marcadores da Copic, eles têm duas pontas. Eles têm uma ponta chanfrada e a ponta brush, que é essa outra ponta que eu vou usar aqui agora. Eu costumo sempre usar a ponta chanfrada, que eu acho que ela combina mais para o desenho de um carro, que é uma superfície com brilho, né, com detalhamento. Então, por isso que geralmente eu uso essa ponta chanfrada. Mas, cara, ponta chanfrada está falhando. Eu tenho a outra que está com tinta, vamos para a ponta que está funcionando. E aí vocês vejam que a gente conseguiu contornar este problema. Aqui é importante destacar também o uso dessa cor, tá? São basicamente três tons de azul que eu vou usar aqui. E aqui é importante vocês verem que eu estou usando esse outro tom também na parte de cima, para o carro não ficar parecendo que ele é um saia e blusa. Então, isso é a questão da luz e sombra, né? Isso é muito importante. A gente conseguir aplicar corretamente a luz, aplicar corretamente as áreas de sombra. Mas se você faz a parte de cima toda clara, vai parecer que ele é um daqueles Opalas Sky Blues, Opalas dois tons. O que não é o caso. Então aqui a gente passa um pouquinho de um tom mais escuro acima para que quebre essa percepção de que o carro ele é um carro de dois tons. Aqui eu já estou indo agora para o terceiro tom de azul e perceba uma coisa também importante. Por mais que esse tom de azul ele sobreponha os outros, você está falando, Felipe, por que então que você usou um tom mais claro embaixo, se você está vindo com um azul mais escuro por cima? É porque o resultado final, os dois tons se mesclam e fica bem legal, o resultado fica bem bonito esteticamente. Então por isso que a gente usa os dois. Por mais que eu vá sobrepor ele inteiro, ainda vai ter um pouco daquele tom médio de azul por baixo. E ele vai ajudar a gente
na percepção melhor da profundidade da cor, e é o que vai ajudar a dar mais brilho no carro também. Então aqui vocês conseguem observar exatamente esse detalhe. Não sei se vocês notaram, mas eu estou deixando a parte de baixo do carro, né, a parte abaixo da linha de caráter do carro, em branco. Por quê? Porque é um dos detalhes da customização. Eu optei por fazer essa faixa branca embaixo do carro e ele vai ter essa pintura azul com branco. Aqui basicamente a gente já terminou a colorização da carroceria do nosso Opala. Agora a gente vai para colorir as demais áreas, né? Então interior, grade, as sombras de fato, né? Os faróis, e depois na parte do detalhamento. Interior eu optei por um interior em caramelo, que eu acho que fica muito legal para uma pintura em azul, ele se destaca bastante, né? Fica um tom bem interessante. Se não me falha a memória, nessa época o Opala ainda não tinha interior caramelo, então seria um outro detalhe de customização que a gente faria também. Os interiores caramelo acho que vieram nos Opalas a partir do final, do meio para o final dos anos 70. Esse Opala é do começo dos anos 70, né? Então ainda não teria essa combinação. Então seria uma opção de interior customizado. Agora a gente está fazendo os cromados, né? Os frisos. E aí a gente precisa ter muita atenção para dar a noção de brilho desses frisos corretamente. Então estou usando um cinza bem clarinho ali, no caso o cinza C1, que é o cinza mais clarinho que eu tenho aqui dos meus marcadores. E a gente já aplica também, principalmente no para-choque, tá? Um pouco de azul e um pouco de marrom, para dar essa noção exata de cromo. Se a gente faz ele todo em cinza, vai parecer que ele é uma peça pintada em cinza e não cromada. Então, uma das características do cromo é o reflexo. Em cima a gente faz de azul porque ele reflete o céu, embaixo a gente faz de marrom porque ele reflete a superfície da terra. E junto com esse cinza mais clarinho, a gente trabalha numa aplicação pontual, bem pontual, de cinzas mais escuros. No caso aqui, como o C5 e o C7. E eles vão ajudar a dar essa noção de cromo e aí o desenho começa a saltar nos olhos, né? É bem interessante esse recurso aí. A gente aplica também de forma bem pontual ali na grade, né? Para ajudar a gente a ter essa noção de brilho. E falando da grade, a gente já faz aqui a parte de fundo da grade. Eu gosto sempre de fazer essas áreas da grade, na grande maioria dos casos, tá? A parte de fundo, né? Sem ser a parte cromada, a parte do fundo, em cinza e não em preto, que o preto ele fica muito chapado. E eu gosto de destacar, deixar o preto, por exemplo, para a parte de uma sombra bem específica, até mesmo para fazer as rodas. Aqui, no caso, nem nas rodas eu estou usando preto. Aqui nas rodas eu estou usando um cinza também, cinza C9, que é o cinza mais escuro, né, da gama que a gente tem. Então, aqui eu estou aplicando esse cinza na parte das sombras. Perceba que no sketch, a parte da sombra do carro e da roda, ela se confunde, tá? Então a gente pode fazer ela toda junta, não tem problema nenhum. Em alguns casos pode ser interessante você optar por destacar, fazer o pneu, né, em uma tonalidade um pouco mais clara e tudo. Mas aí você já está partindo para um desenho um pouco mais realista. E o render, esse tipo de render, né, o render que é utilizado pelas montadoras, né, pelos designers, ele é um render ele é um estilo de desenho mais artístico. Então a gente trabalha muito com o real, mas a gente trabalha também com uma adaptação do desenho de forma que ele fique mais agradável visualmente. Então é comum você ver esses tipos de desenho, esses sketches e renders, com os carros com a roda um pouco maior do que eles usam de fato, um pouco mais rebaixados, né, com uma pequena distorção aqui ou ali, tudo isso para ajudar a vender a imagem do carro, né, vender a imagem do projeto. E aqui a gente aplica isso nas sombras também, e você vê que ajuda o carro também a ter uma arte mais dinâmica, né? E você mantém, de certa forma, a gestualidade do desenho também, utilizando a sombra dessa forma. Como eu falei para vocês, né, a gente opta por começar com as cores mais claras, porque as escuras vão sobrepondo.
Mas aqui muita atenção, quando você estiver usando uma cor escura, muito cuidado para você não passar da área dela de fato. Então veja que eu tive cuidado aqui, tanto no azul escuro, apesar que ele passou um pouquinho ali no paralama dianteiro, mas a gente vai conseguir corrigir isso no final. E principalmente na sombra, no cinza escuro, né, da sombra do carro, na sombra inferior. Essa principalmente você precisa ter muito cuidado, ela não pode extravasar, porque uma cor escura, se você erra, você pode literalmente cagar o seu desenho de maneira muito facilmente. Então aqui a gente já está indo para colorização das rodas, fazendo efeito nos aros, né? Na tala, é uma roda que tem a parte do aro cromado e o miolo dela é em cinza. Então a gente tentou transmitir essa ideia também com o cromo, utilizando a mesma técnica que foi utilizada no para-choque. Ele todo em um cinza mais clarinho, cinza 1, com alguns pontos de um cinza mais escuro, um cinza C7, e posteriormente a gente vai adicionar ali um azul e um marrom também, o azul refletindo o céu e o marrom refletindo a terra. Mas aqui a gente já está fazendo com o cinza C7 a roda, essa roda Shelby tem a opção de pintá-la de várias cores, né? Mas aqui eu optei por utilizar ela na tonalidade que muitas vezes ela é vendida, que é um acabamento em cinza mesmo, né? E eu acho que dá um contraste bem legal com a pintura azul. Então por isso que eu optei por utilizá-la nessa cor cinza, tá? Ela tem a calotinha ali, que é uma calotinha bem maneira também, né? Que é uma calotinha cromada. E depois que eu já fiz a pintura base dos aros da roda, eu vou agora para a finalização dos vincos. E aí eu vou finalizando com um cinza um pouco mais forte, que é o cinza C9. Eu utilizo ele tanto para os vincos quanto para a parte interna, tá? Do carro, né? Interna da roda do carro. Teria a opção de utilizar também o preto absoluto. Também daria o mesmo efeito. Ficaria muito bom. Esse cinza C9 ele é praticamente um preto, tá, gente? Se você não utiliza preto num desenho, ele vai funcionar como preto. Foi exatamente a ideia que eu quis passar aqui nesse desenho. Uma coisa que vocês precisam ter noção na aplicação das cores é que as cores elas trabalham muito em relação, elas são muito relativas uma com as outras. Então você pode muitas vezes ter um cinza que funciona como preto, pode ter um cinza que funciona como marrom, depende do contexto. Pode ter um verde que vai funcionar como cinza, um azul, um roxo que vai funcionar como cinza. Então tudo isso vai do contexto da utilização das demais cores, tá? Então nesse caso aqui o C9, o cinza C9, para mim ele está sendo o meu preto nesse desenho. E agora eu já estou indo aqui para finalização, a aplicação do branco. Estou usando a caneta Posca branca, com uma ponta grossa. Na verdade eu não gosto muito dessa ponta, eu prefiro uma um pouco mais fina. Mas como não estava encontrando, acabei comprando essa mesmo e a gente vai aplicando aí com bastante cuidado. Os brilhos, né, os highlights que a gente chama, né, são importantes para poder ajudar o desenho a saltar da folha, tá? Então a gente sempre destaca o quê? Principalmente pontos de cromo, né? Pontos onde incidem mais luz. Com o tempo você vai pegando mais prática, aplicando os highlights. Lanternas, faróis é interessante também. Nas janelas, áreas de paralamas, então são alguns pontos onde é legal você aplicar os highlights. Muito cuidado para não borrar. Eu acabei borrando aqui na roda do carro de trás, tá? Mas a gente vai corrigir mais para frente também isso. Mas ela tem a secagem um pouquinho mais demorada que os marcadores. Então você precisa ter noção de que aqui você está trabalhando com outro tipo de material. Aqui é uma caneta gel branca. Eu estou usando ela só para poder dar uma leve destacada em alguns pontos. Ela não funciona muito bem como highlight, porque essa caneta, com o tempo, ela vai perdendo intensidade. Então, na hora que você desenha, fica uou, que legal, ficou muito bacana. Mas depois ela vai perdendo a tonalidade, não fica tão legal. E aqui a gente tem o nosso desenho finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse speed drawing do Chevrolet Opala. E se vocês tiverem sugestão de algum outro carro que queiram que a gente desenhe aqui, que você queira aprender, alguma dica específica sobre desenho, sobre design automotivo, pode mandar nos comentários que eu terei o maior
prazer em respondê-los. Um feliz 2025 para todos vocês, que Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo.